Olá, Vulgar! Seja muito bem-vindo ao canal Reforma Clássica. Meu nome é Otton Sá e aqui eu estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da educação liberal. E a gente está fazendo a leitura da grande coletânea publicada pela Enciclopédia Britânica chamada Os Grandes Livros do Mundo Ocidental. É uma conversa a partir de vários autores e de vários livros dessa grande tradição intelectual que sustenta o mundo ocidental. Nesse vídeo de hoje eu não vou comentar muito sobre um livro específico, eu vou comentar mais sobre uma fala proferida pelo Leo Strauss, que foi um filósofo lá dos Estados Unidos, em que ele fala sobre a educação liberal e a sua responsabilidade. Então talvez esse discurso dele é muito importante para a gente atualmente, porque muitas vezes a gente busca a salvação da nossa vida em alguns elementos que necessariamente não nos trazem salvação e de longe geram desorientação. Então talvez você se sinta desorientado na tua vida, talvez você sinta uma angústia por estar perdido, por não saber qual voz você deve ouvir, qual norte você deve seguir, qual valor escolher. E por conta disso você acaba se sentindo perdido, se sentindo mais angustiado do que confortado diante de uma realidade que parece cada vez ser pior. Talvez esse vídeo tenha um tom um pouco melodramático, mas acompanhe comigo. Então o Leo Strauss traz uma perspectiva interessante. Ele diz assim, nós somos compelidos à especialização. No cenário atual, somos compelidos a isso. Mas podemos tentar nos especializar nos assuntos mais elevados ou, simplificando, na única coisa que importa. Na situação atual, nós podemos esperar uma ajuda mais imediata das ciências humanas devidamente compreendidas do que das ciências, do espírito da percepção e da delicadeza do que do espírito da geometria. Então, esse diagnóstico é muito perspicaz, porque o Leo Strauss está dizendo nós somos compelidos à especialização. Bom, talvez, se você já tem um curso superior, se você está nesse processo de graduação, é bem provável que você já tenha pensado em, ao terminar a tua graduação, você iniciar uma pós-graduação. Eu sou graduado em psicologia, estou quase graduando em filosofia, já terminei todas as disciplinas, falta só a colação de grau para ter uma formalidade, mas eu tenho duas especializações em psicologia. Eu tenho uma especialização em psicologia existencial, fenomenológica e humanista, que é uma abordagem, vamos dizer assim, é uma área da psicologia, e eu tenho outra pós-graduação, outra especialização em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico, que tem uma ênfase em uma outra abordagem da psicologia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Então, eu já sou especialista, vamos dizer assim, em psicologia, já é um conhecimento restrito, e dentro desse conhecimento restrito, eu afunilo ainda mais, eu estreito ainda mais quando eu faço uma pós-graduação. Então, dentro da psicologia, eu já tenho uma especialização em duas abordagens diferentes da psicologia. Em filosofia, eu também vou provavelmente fazer esse percurso, eu vou fazer esse trajeto, porque eu estou dentro de um grupo de pesquisa em filosofia moderna, ou seja, é bem provável que eu vá me especializar em filosofia moderna ou em um autor da filosofia moderna. Atualmente eu estou pesquisando sobre Kant. Então a gente vai sendo que impelido por esse contexto que estamos inseridos, principalmente educacional e também de estrutura de vida, a se especializar. Mas olha só o que ele diz. Nós somos compelidos à especialização. Essa especialização é uma especialização técnica. Tudo que eu disse aqui, eu não estou me especializando em coisas mais elevadas, em coisas do espírito, nem a minha formação em filosofia. A minha formação em filosofia, ela me trouxe um conhecimento geral sobre autores, sobre sistemas filosóficos e sobre a história da filosofia. É um conhecimento técnico. Apesar de, logicamente, dentro da graduação
eu ter me deparado com um incentivo ao cultivo dessas coisas mais elevadas, ao cultivo da vida do espírito, mas a graduação por ela mesma é um cultivo do conhecimento técnico em filosofia. Então a gente é compelido a essa especialização que é técnica. Mas ele coloca isso bem aqui que me chamou muita atenção. Mas a gente pode tentar se especializar nos assuntos mais elevados. Ou simplificando, na única coisa que importa. Ou seja, ele faz essa dicotomia. Apesar do conceito, apesar do contexto de sermos impelidos a cada vez mais sermos especialistas em conhecimentos técnicos ou ditos científicos, nós temos a possibilidade de nos especializarmos na única coisa que importa, nesses assuntos mais elevados. Ele continua, olha só, e presta atenção porque isso daqui é muito importante, e olha o que ele diz. Na situação atual, nós podemos esperar uma ajuda mais imediata das ciências humanas devidamente compreendidas do que das ciências. Recentemente, a época que eu estou gravando esse vídeo, a saber 2025, passamos por uma pandemosa global, para poder não falar o nome que o algoritmo não gosta. Passamos por uma situação global de estado de saúde há mais ou menos em 5 anos. E o desespero das pessoas estava justamente pelo fato delas buscarem a resposta nas ciências. E qual foi a calma que isso trouxe para as pessoas? Nenhuma. Porque uma hora um cientista dizia, usa máscara. Outra hora, outro especialista dizia, usa 2 máscaras. Outra hora, um terceiro dizia, não usa máscara nenhuma. Porque nós temos estudos que corroboram A, B, C. Vacina uma vez, vacina 2 doses, vacina 3 doses, não vacina nenhuma dose. E qual o efeito que isso foi gerando no espírito humano, nas pessoas? Desespero, angústia, medo. Eu sou testemunha não no sentido de que eu sofri isso, mas eu sou testemunha no sentido de que neste período eu recebi muita gente profissionalmente falando por conta desses efeitos de buscar resposta em ciências. E o Léo Strauss, ele traz isso daqui de uma maneira muito perspicaz. Ele está dizendo, bom, a gente deveria, inclusive, buscar respostas muito mais nas ciências que buscam aquilo que é mais elevado. Numa metafísica, numa educação liberal, a gente poderia buscar respostas muito mais garantidoras de uma vida feliz e estável naquelas ciências que cultivam a percepção do espírito, muito mais do que no espírito cartesiano, no espírito da geometria, no espírito da medicina, inclusive. Então, a nossa conversa de hoje aqui é muito nesse incentivo de... É provável que se você passou por uma educação formal, você tenha sido inserido em uma especialização que é mais voltada para um conhecimento técnico, científico. E em contrapartida, o cultivo da única coisa que importa, a vida por excelência, foi deixado de lado. Foi deixado completamente de lado. E o meu incentivo nessa nossa conversa de hoje aqui, com esses tons um pouco dramáticos, é que você busque a educação liberal. O Léo Strauss, ele vai ter uma conclusão um pouco pessimista. Ele vai dizer, bom, nós não podemos esperar que a educação liberal possa um dia vir a ser uma educação universal.
ele não acredita que possa haver uma mudança no sistema de educação, tanto escolar, fundamental, médio, como também de universidades. Eles, não acreditam muito nessa perspectiva. Essa educação liberal, sempre permanecerá um privilégio e uma obrigação de uma minoria. E talvez, se você esteja assistindo esse vídeo, talvez você seja essa minoria. Talvez você seja esse tipo de pessoa que está buscando cultivar um tipo de educação que está olhando para aquilo que mais importa. Talvez você seja esse tipo de pessoa. Eu estou quase concluindo aqui esse vídeo. Ele diz assim, por fim, mas não menos importante, a educação liberal está preocupada com a alma dos homens. Não está preocupada com uma técnica. Portanto, possui pouco ou nenhum uso para as máquinas. Então ele faz essa contraposição. Então, se você se sente obrigado, chamado a estar nessa educação liberal, então saiba que ela vai te incentivar, ela vai cultivar a tua alma. Ela vai ter pouca utilidade, de maneira pragmática, ao uso de máquinas. E ele conclui com algumas expressões aqui que eu acho fenomenais. Ele diz assim: a educação liberal consiste em aprender a escutar vozes discretas, tornando-se surda aos alto-falantes. A educação liberal busca a luz, portanto, evita holofotes. Então nós temos um contexto que vai buscar uma especialização da técnica, mas essa especialização da técnica não está nos orientando. Está gerando muito mais desorientação. E se estamos falando de respostas para uma vida com excelência, a gente deve buscar, na verdade, uma especialização da única coisa que importa, o cultivo da vida do Espírito. E se você quer participar desse cultivo da vida do Espírito e sair da tua vulgaridade, assim como eu estou querendo também, eu te convido a participar dessa nossa conversa constante a partir da leitura e do estudo dos grandes livros do mundo ocidental. Por isso, dê um like no vídeo, se inscreva nesse canal e acompanhe a nossa jornada. Se você quiser aprofundar essa conversa, eu te convido a apoiar esse projeto e receber aulas exclusivas, clicando aqui no link do QIFI. Se você quiser também acompanhar o nosso conteúdo via texto, se inscreve lá no Substack, porque também continua a conversa por lá via textos. Beijinhos, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.